Hoje vamos apresentar o trabalho de genética desenvolvido por nós, acadêmicos de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Nosso grupo é composto por Ana Laura, Cristiana, Daniela, Dimitri, Elder, Letícia e Lilian. Iremos apresentar nosso trabalho sobre a doença de Wilson, que se caracteriza pelo acúmulo de cobre no organismo. A doença de Wilson recebeu esse nome em homenagem ao pesquisador que a descobriu, chamado Kinnear Wilson, no ano de 1912. Essa condição é rara na população, acometendo cerca de 1 a cada 30 mil pessoas. Os sintomas podem começar a aparecer entre os 5 e 35 anos de idade, podendo ocorrer uma variação nesse intervalo. Trata-se de uma doença hereditária de caráter homozigoto recessivo. Assim, para que o indivíduo seja afetado por essa condição, é necessário que se tenha recebido, tanto do pai quanto da mãe, um gene mutante. Caso um dos progenitores transmita ao indivíduo um gene mutante, porém um outro progenitor transmita um gene selvagem, o que aparece com mais frequência na população, tal fenômeno será denominado heterozigose. No caso da doença de Wilson, o indivíduo heterozigoto será portador, mas será assintomático, não manifestando sintomas nem necessitando de tratamento médico. O gene alvo de mutações, no caso da doença de Wilson, é denominado ATP7B, está localizado no cromossomo 13 e tem alta expressividade no fígado. Quando a pessoa tem essa condição clínica, a glicoproteína ceruloplasmina é defeituosa. A ceruloplasmina possui 6 átomos de cobre e é uma microestrutura celular sintetizada no fígado. Tal glicoproteína é responsável pelo bom funcionamento do transporte de cobre no organismo. Nesse contexto, o fígado fica sobrecarregado em absorvê-la e secretá-la através da bile. Essa glicoproteína, estando defeituosa, não incorpora o cobre para sua estrutura, o que gera instabilidade. Então existirão baixas quantidades dessa glicoproteína no organismo e altas quantidades de cobre livre. Com a entrada do cobre na corrente sanguínea, ocorre sua deposição nas diferentes regiões do corpo, como os olhos, rins e outros órgãos e tecidos. A principal estrutura afetada pelo excesso de deposição desse mineral é o cérebro, fator que pode resultar em alterações tanto neurológicas quanto psiquiátricas. Diante disso, o aparecimento de doenças psiquiátricas atípicas é o grande indicativo da doença. Além dos sintomas citados, o paciente pode apresentar hepatite aguda, crônica ou fulminante e sem causa aparente. É comum também que exista uma grande deposição do cobre nos olhos, o que possibilita a percepção de um dos sintomas mais claros e visíveis, os anéis de Kayser-Fleischer, caracterizados pelo surgimento de anéis dourados ou esverdeados ao redor da íris. A confirmação do diagnóstico parte da realização de um exame oftalmológico com lâmpada de fenda. Outra irregularidade no organismo é a possibilidade de o paciente apresentar hemólise das hemácias sem explicação aparente. Um dos sintomas exclusivos das mulheres são a possibilidade de apresentarem quadros de aborto espontâneos e de ocorrer a ausência de sangramento menstrual. O aparecimento de cobre na urina pode ratificar o diagnóstico. A primeira medida a ser tomada diante de um diagnóstico de doença de Wilson é a diminuição do consumo de alimentos ricos em cobre, como por exemplo mariscos, legumes, cereais integrais e sementes como cacau. No entanto, apenas a restrição na dieta não é o suficiente, sendo preciso fazer a administração de medicamentos em conjunto ou em situações mais graves, como o transplante de fígado em caso de doenças hepáticas graves. O tratamento medicamentoso pode ser feito por mediquelantes, como a penicilamina e a trientina, que são medicamentos que sequestram íons metálicos, neste caso o cobre, possibilitando a sua eliminação por meio das fezes. O tratamento também pode ser feito por meio de medicamentos que diminuem a absorção intestinal do cobre, como por exemplo o zinco em cápsula de sulfato de zinco epidratado. Deve procurar um médico para que se faça uma investigação acerca da possibilidade de se ter essa comorbidade. Em lactantes, deve esperar até 1 ano de idade para fazer os exames, pois os resultados são inconclusíveis nos primeiros meses de vida, devido aos níveis naturalmente baixos da ceruloplasmina no organismo dessa criança.
No Brasil, existem menos de 15 mil casos e são mais comumente encontrados em comunidades judias, italianas e japonesas, sendo constatado consanguinidade entre os pais. Esperamos que tenham aprendido um pouco mais sobre essa doença e obrigada pela atenção.